Bom dia, né? Boa tarde, espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, né? Espero que vocês estejam realizando as atividades que vêm anexas às aulas, né? As atividades no módulo também. Lembre de enviar as dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, vocês me enviem suas dúvidas, que eu vou responder a vocês na medida do possível, certo? Então vamos dando continuidade às nossas aulas, dando uma recapituladazinha do que a gente já viu até agora. Então a gente deu continuidade, né, aos exemplos de herança genética, né, e aí a gente está vendo todas as heranças que elas se encaixam bem ao que a gente determinou lá como a primeira lei de Mendel, né, a lei da segregação proporcional, né, dos genes. E a gente está vendo ainda casos de que a gente chama de monohibridismo, né? Ou seja, casos que você tem alelos que determinam características fenótipos específicas, né? A gente ainda não está vendo os casos que a gente chama de polihibridismo, que são os casos que vão ser lá regidos lá pelo que a gente chama da segunda lei de Mendel, né? Que é o caso quando a gente tratar de vários alelos de uma vez, né? Então a gente vai estudar uma combinação maior de alelos de uma única vez, né? Então os polihibridismos, bihibridismo, trihibridismo, e aí segue. Então eu quero que a gente feche essa primeira parte antes de entrar na segunda lei de Mendel, porque para a segunda lei de Mendel a gente tem que ter todo o entendimento sobre o geral, né? Sobre os alelos, sobre os expressos, sobre os cruzamentos, sobre como a gente acha as proporções, as probabilidades. Então a gente tem que ter isso certinho, todo mundo tem que aprender certinho, senão a gente vai patinar na segunda lei de Mendel e a gente não vai conseguir aplicar as coisas. Por isso que eu estou passando uma série de exercícios diferentes e eu espero que vocês façam. Peguei questão de Enem, peguei questão de USP, de vários vestibulares diferentes, coloquei lá naqueles arquivos em PDF, fora aqueles que já estão lá no módulo também, que são, boa parte deles são também retirados de uma série de vestibulares diferentes e vão apresentar graus de dificuldade distintas, né? Tem alguns que são mais fáceis, outros são mais difíceis, vocês devem estar percebendo isso, pelo menos para quem está tentando fazer, certo? Então a gente viu lá os graus as questões lá que envolviam as heranças, né? Principalmente as heranças genéticas. A gente viu lá as dominantes, né? A gente viu as de dominância completa, a gente viu as heranças de codominância. Então essas três aí, como é que eram mesmo? Então a gente tem lá nos casos de dominância completa, a gente tem lá que o alelo dominante e o recessivo, né? A gente vê que o alelo recessivo ele só se expressava em dose simples, em dose dupla, né? Então ele só em homozigose que o recessivo se expressa, e o dominante ele se expressa em dose simples, né? Basta aparecer um dos alelos dominantes que ele vai expressar a sua determinada característica, certo? Isso é o caso de dominância completa. A gente viu lá o caso da codassamento da ervilha, do tamanho da planta de ervilha, né? Do albinismo e outros casos. A gente viu no caso do que ele chamava de dominância incompleta ou ausência de dominância, né? Então um gene ele não era dominante sobre o outro, né? Então os homozigotos, cada um se expressava suas características, e quando a gente tinha um heterozigoto, né? Ou seja, um alelo de um tipo que determinava um tipo de fenótipo e o outro alelo de outro tipo, daquele que chamavam do cruzamento dos puros, os híbridos, né? Então os heterozigotos eles não apresentavam a característica dominante, eles apresentavam a característica intermediária, né? A gente viu lá no exemplo lá da Flores Maravilha, né? Então um tipo de alelo determinava a cor vermelha, o outro branco, e aí em homozigose, né? A gente viu lá que os heterozigotos eles apresentavam um caráter rosa, né? Ou seja, ele não apresentava nem vermelho nem branco, era um caráter, pode dizer que intermediário. E a gente viu os casos de codominância, que eram os casos que na realidade o heterozigoto ele não aparecia uma característica intermediária, ele apresentava as duas características, ou seja, uma mescla da característica dos dois genótipos, certo? É uma diferença sutil, mas é uma diferença, certo? Entre dominância incompleta e entre codominância. Então dominância completa, você tem lá um gene que é dominante, o outro que é silenciado, né, o recessivo. Na dominância incompleta a gente não tem esse grau de dominância, e o híbrido ele apresenta uma característica intermediária, certo? Ele não é nenhum nem outro, ele aparece um outro fenótipo.
E no caso da codominância, o indivíduo híbrido, ou seja, o indivíduo heterozigoto, ele vai apresentar características de ambos os genótipos, né? A gente viu lá o caso da coloração dos bovinos, né? Então a gente viu que tem aqueles bovinos, né, que o heterozigoto ele era branco com as manchas avermelhadas, né? Então a gente tinha lá os dois genótipos que determinavam a pelagem toda vermelha, a outra pelagem do branco, e o heterozigoto apresentava uma mistura dos dois, caso aí de codominância. Codominância também é o caso que a gente tem no sistema ABO do sangue, né? No tipo sanguíneo ABO. Que a gente viu lá que a pessoa que tem o sangue AB, ou seja, ele tem características do sangue A e do sangue B. Que ele apresenta alelos para o sangue A e alelo para o sangue B. Então ele apresenta características de ambos. Então também é um caso de codominância, certo? Vimos também os casos de genes letais, só para recapitular, né? Caso a pessoa apresente aquele gene, o indivíduo não vai nem nascer, né? Morre antes de nascer ou antes da sua maturidade sexual, né? Que aí ela altera as proporções esperadas, né, por Mendel. E a gente viu também o caso de pleiotropia. O caso de pleiotropia é aquele caso que eu falei que é um dos casos mais comuns que existem, que é o caso de um alelo determinar várias características diferentes. Não são variações de fenótipo, são fenótipos diferentes. Então, o mesmo alelo determina a cor da casca da semente, da flor, da sépala, ou seja, um mesmo alelo vai determinar várias características diferentes. Então, por exemplo, a gente pode ter um alelo que determine formação dos dedos, desenvolvimento, sei lá, dos pelos, desenvolvimento, surgimento dos dentes. Então, se tem um alelo que determina várias características diferentes, aí a gente tem o caso de pleiotropia, certo? E expliquei para vocês também o caso de polialelia ou de alelos múltiplos, que aí é diferente da pleiotropia. Nesse caso a gente tem mais de um tipo de alelos, ou seja, uma variação de alelos diferentes determinando o mesmo tipo de característica, ou seja, determinando um tipo de fenótipo. E aí eu expliquei lá o da coloração lá da pelagem dos coelhos, né, do abutídeos. Então ele tinha lá um alelo para pelagem selvagem, chinchila, himalaia e albino. Então a gente tinha 4 alelos para determinar um mesmo fenótipo, e a variação desse fenótipo que era a cor da pelagem lá dos coelhinhos, né? Então ela apresenta aí um caso de polialelia, ou seja, de alelos múltiplos, e que apresenta dominância completa, certo? Então um alelo é dominante sobre o outro. Então a gente vê a selvagem, chinchila, himalaia e albino. Então caso de polialelia e dominância completa, ou seja, de alelos múltiplos. Esses alelos, não sei se eu já tinha citado nas aulas passadas, mas esses alelos eles surgem a partir de mutações, né? Então, mutações, ou seja, alterações no material genético foram fazendo surgir novos alelos para determinar aquela mesma característica, certo? Que no caso é a pelagem dos coelhos. Também é um caso, além de ser um caso de codominância, como eu falei lá, o sistema ABO, o sistema sanguíneo ABO, ele também é um caso de polialelia, né? Então, para determinar os tipos sanguíneos, a gente tem o alelo IAzão, o alelo IBzão e o alelo Izinho recessivo. Então, a gente tem 3 alelos para determinar a característica que é a tipagem sanguínea, certo? E vimos também os outros casos do sistema sanguíneo da gente, né? O fator RH e o sistema MN, para completar aí. Então esses são casos que vão estar mais enquadrados dentro da primeira lei de Mendel, né? E para a gente poder concluir essa parte de primeira lei de Mendel e partir para a segunda lei de Mendel, que é um pouquinho mais complexa, mas não é nada impossível de aprender, a gente precisa falar de algumas coisas, certo? Essas coisinhas elas são mais teóricas, certo? Mas são alguns conceitos que são mais teóricos, mas eles se aplicam em bastante casos. Eles ajudam a gente a entender alguns casos de herança genética, certo? Então, em todos os casos que a gente viu até agora de herança genética, a gente tem heranças genéticas bem nítidas, né? E distintas. Então, por exemplo, a gente viu lá a cor da semente, né? Das sementes verdes e as sementes amarelas lá de Mendel. Então a gente tem exemplos que são bastante nítidos, né? Então você tem lá os alelos dominantes determinando a cor da semente amarelo, o alelo recessivo determinando a cor da semente verde. Então você sempre tem aquela proporção esperada certinho, né? Então tá lá em homozigote dominante
fenótipo dominante, amarelo bem nítido, semente é tudo amarela, no recessivo, semente tudo a verde, né? A gente viu lá no caso de albinismo, né? Tipo, o alelo recessivo, a ausência de pigmentação, o indivíduo é albino. Tem um dos alelos dominantes, o indivíduo vai apresentar pigmentação, não é albino. Então a gente tem bem nítido essas diferenças, ou seja, ou é de um jeito ou é de outro. Até mesmo para quando a gente fala dos casos de dominância incompleta, né? No caso lá da flor maravilha, também é bem nítido, né? Então tem homozigoto para um tipo de alelo, tá lá, a flor vermelha, para outro tipo, a flor branca, até para o heterozigoto está lá, a flor rosa. Ou seja, esses genótipos, eles vão ser bem nítidos, ou seja, a gente, com nitidez a gente consegue identificar isso vai ser desse jeito, isso vai ser desse jeito, isso vai ser desse jeito, ou seja, homozigoto para vermelho, flor vermelha, todas as flores saem vermelhas. Homozigoto para a flor branca, todas as flores saem brancas. Heterozigoto, todas as flores saem rosas, ou seja, a gente não tem uma variação desses fenótipos, né? Esses fenótipos, você tem genótipos bem definidos, ou seja, genótipos bem conhecidos, expressando fenótipos bem conhecidos. Por mais que tenha uma variação desses fenótipos, no caso, por exemplo, da dominância incompleta, ou até mesmo da codominância, a gente tem números assegurados, ou seja, a gente sabe, olha, 100% vai ser desse jeito, 75% vai ser desse jeito. Então a gente tem essas expressões bem nítidas. Então nesse caso aí a gente vai ter bem essas coisas. Então lá, da altura da planta, né? Então você tem o genótipo dominante, o alelo dominante, a planta de ervilha vai ser alta. Tem o alelo recessivo, as plantas vão ser baixas. Ou seja, quando a gente tem genótipos específicos, né? Expressando uma variedade de fenótipos bem distintas, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você tem lá o conjunto de genótipos e você tem a expressão deles de fenótipos bem distintos e nítidos. Então, por exemplo, dada semente, tem lá você vai ter lá a semente amarela ou a semente vai ser verde, vai ter lá a flor vermelha ou a flor branca ou a flor rosa, ou seja, você tem genótipos nítidos determinando fenótipos que são distintos entre si. Então, quando a gente trata disso, assim, diversos genótipos, diversidade genotípica, conhecimento dos genótipos, e a gente encontra uma diversidade de alternativas ou de alternâncias de fenótipos, a gente está falando aí de variação descontínua ou descontinuada, certo? Variação descontínua ou descontinuada é mais como vocês encontrarem como variação descontínua, ou seja, você tem genótipos que correspondem a fenótipos alternativos, que são bem nítidos, bem claros, né? E claros é péssimo esse termo, claro, né? Bem nítidos, né? Então bem expressos. Então a gente chama isso de variação descontínua, certo? Então a variação descontínua é quando você tem, são todos os casos que a gente vem estudando até agora, certo? Então você tem lá, você conhece o genótipo, você sabe, conhece aquela expressão fenotípica e ela é bem nítida, ou seja, não existe variação daquela expressão fenotípica, ela é exatamente daquele jeito, certo? Então lá você conhece o genótipo para a semente amarela, você conhece o fenótipo para a semente amarela e todas elas vão ser amarelas. Então você tem os genótipos determinando fenótipos com fenótipos alternativos, né? E eles são bem nítidos. E a gente não tem variação, não tem mistura, certo? Esses casos aí são o que a gente chama desse aí de variação descontínua. Tudo que a gente estudou até agora, variação descontínua, certo? Como eu falei lá quando eu estava explicando pleiotropia, os casos de variação descontínua são a minoria dos casos na herança genética, certo? A menor parte dos casos são de variação descontínua. A gente estuda mais eles porque estuda a maioria dos casos de variação descontínua, porque eles são didaticamente mais simples, eles são didaticamente mais fáceis de entendimento. Ou seja, se a gente fosse estudar, por exemplo, começar estudando as heranças que não são de variação descontínua, ou seja, que tem variação na sua penetância, na sua expressividade, já vou explicar esses termos, ia ser muito confuso para a gente entender. Imagine se eu dissesse lá, a gente fizesse os cruzamentos lá das sementes, da cor das sementes, né, das ervilhas lá, e eu dissesse, mas 5% desses homozigotos eles não vão apresentar
o fenótipo para dominante. Eles vão apresentar recessivo, porque aí tem um caso de... Aí começa a ser, ia ser um bolo geral, né? Se eu fosse explicar, se a gente fosse estudar os casos de variação descontínua, aí vocês iam desistir rapidamente de genética, né? Então, como eles são os casos de variação descontínua, como, mesmo eles sendo os menores casos de expressão, como eles são os mais didaticamente mais simples, né? Porque eles não têm exceções, eles não têm variação, eles são mais fáceis de estudar, né? Então, para a gente entender essa parte de herança genética, a gente estudou principalmente os casos de herança descontínua, certo? Porque eles são mais fáceis, mais simples. Mas na natureza, na maioria dos casos, a gente tem variação na expressividade, a gente tem variação que chama de expressividade e penetrância do gene, certo? O que é isso, professor? Vamos começando explicando uma coisa que a gente chama de norma de reação dos genes. Então, o que é essa norma de reação dos genes? O que a gente tem, o que é mais comum a gente encontrar é um conjunto de genótipos que na verdade eles apresentam uma variação na expressividade dos seus fenótipos, agora que obviamente dentro de certos limites, certo? Essa variação na gama de fenótipos, ela tem um limite, não pode ser um absurdo, ou seja, não é algo completamente esdrúxulo, né? Tipo, não seja completamente coisas fora do usual, né? Então, a gama de variações fenotípicas expressas por genótipos a gente chama da norma de reação, certo? Então, a norma de reação dos genes vai ser essa variação na gama de fenótipos de um determinado caráter, certo? Então, tá lá, o mesmo genótipo, ele apresenta uma variada gama de expressões fenotípicas, de fenótipos, certo? Dentro de certos limites. Vamos botar aqui um exemplozinho aqui do feijão, que vai ser mais fácil de vocês perceberem. Olha, aqui a gente tem um caso da coloração do feijão, certo? Então, essa coloração ele vai ser, nesse caso aqui do que ele chama do feijão carioca e o feijão mulatinho, né? Esse mulatinho aí não é um dos melhores termos, mas como ele é chamado, eles são determinados, é um caso de dominância completa, simplesinho. Então você tem lá um indivíduo com os alélos, botei só os homozigotos aí, certo? O heterozigoto ele também vai ter a expressão dele, certo? Então, dominância completa, o heterozigoto ele vai ser listrado, né? Que é o carioca. Então os alelos dominantes, LL, né? Vai apresentar aqui esse padrão que vocês estão vendo aqui em cima, né? Ele é todo listradinho. E o feijão mulatinho, ele é recessivo, né? Então ele não apresenta listras, ele tem a coloração dele toda homogênea, certo? Então é assim que se determina aí no caso aí do feijão. Então vai ser desse jeito aí, certo? Então é um caso de herança de dominância completa, sim. Então até que esse caso aqui. Se vocês, quando você vai lá e compra feijão carioca, você vai lá e compra lá o saquinho lá no supermercado, o saco do feijão carioca. Dentro daquele saco ali só vai ter o feijão carioca, certo? Então vai ter lá todas as sementes de feijãozinho lá homozigotas. Então todas as sementes têm que ser listradas, né? Se chama de variegado, né? Dessas listinhas aí diferentes, né? Claras, mais escuras. Então todos os grãos têm que ser feijão carioca. Só que se vocês pegam, em média, se vocês pegarem um saco desse e abrir ele, quando for catar, vocês vão encontrar alguns casos de o feijão ele vai ser mulatinho, olha, como é o caso daqui. Então dentro desse saco aí que a seleção das sementes, ou seja, o feijão carioca, ele teria que ter todos quando eles coletam lá o feijão lá do carioca, eles vão colocar no saco, eles vão separando na plantação de feijão carioca, tem que sair todos carioca, certo? Porque eles são homozigotos dominantes, então eles só podem gerar, se eles são homozigotos dominantes, todos os descendentes deles, viu lá no período de lei de Mendel, na segregação lá na separação dos gametas, todos os descendentes deles vão herdar esse caráter. Então todos eles vão ser carioca. E mesmo assim, a gente tem assim, mais ou menos, se a gente separar assim um percentual, em um saco do feijão carioca a gente vai ter 95% do saco vai ser preenchido com feijão carioca, né? E mais ou menos 5% desse saco eles vão apresentar grãos mulatinhos, do feijão mulatinho. Nesse caso aí, fala, mas foi uma seleção de
de feijão errado? Não, porque o cara lá na plantação ele só planta carioca. Só vai ter plantas cariocas homozigotas, ou seja, só geram cariocas, porque apareceu aí 5% desses grãos aí apresentaram o caráter mulatinho. Esse é um caso aí, explicando aí olha, o tipo da norma de reação, genética ou do gene, né? O que está acontecendo a gama da variedade de expressão da norma de reação desse gene aí, ela é tão ampla, que em alguns casos as sementes, mesmo tendo o genótipo para carioca, ou seja, o genótipo para listrado, ela acaba não expressando o seu caráter fenotípico, ou seja, ele acaba expressando o caráter fenotípico de mulatinho. Ou seja, mesmo ele apresentando aquele genótipo, ele acaba expressando o fenótipo para o outro caráter, ou seja, para o outro genótipo. Ou seja, né, a norma de reação dos genes aí, nesse caso aí, ela é tão ampla, que algumas das sementes elas não expressam o seu genótipo, ou seja, elas expressam um fenótipo diferente. Então, se você pega esse mulatinho aí e você faz a análise genética dele, você vai encontrar o genótipo Lisão, certo? Mas aí é isso que eu estou falando. Então, nesse caso aí, a gente tem uma variação, não é um caso de variação descontínua, né? Ou seja, nesse caso aí a gente tem está observando a amplitude da norma de reação do gene, certo? Então nesse caso aí essa norma de reação é tão ampla, que dentro daquele universo de indivíduos, dentro daquele universo de sementes, a gente vai ter 5% daquelas sementes que elas vão ter uma norma de reação que vai ser distinta do fenótipo esperado, certo? Então nesse caso aí a gente está observando o que a gente chama de norma de reação, certo? Então a amplitude e na variação do fenótipo, ou seja, você tem aquele genótipo LL que deveria determinar que todos sejam cariocas, mas como a gente tem essa norma de reação diferente, ou seja, ela não segue 100% a variação descontínua, o que vai acontecer? A gente vai ter alguns indivíduos dentro daquela população que, mesmo tendo aquele genótipo, ela vai expressar um genótipo diferente, certo? Isso aí pode ser por fatores internos, genéticos mesmo, e às vezes pode acontecer essa alteração na norma de reação, ou essa expressão da norma de reação, a partir de fatores externos, certo? Então aqui eu trouxe um casozinho aqui para explicar isso aí, ou seja, mesmo a gente conhecendo que o genótipo LL determina o feijão carioca, alguns desses indivíduos que vão ter esse genótipo, eles acabam se expressando um fenótipo diferente, certo? Então isso aí seria graças à amplitude da norma de reação dos genes, certo? Espero que vocês tenham entendido este pedacinho aí. Não é nada demais, é só teórico aí, certo? É só vocês entenderem que nem todos os genes eles se expressam na questão lá da variação continuada, ou seja, existem normas de reação diferentes de um gene para o outro. A maioria dos genes eles vão ter essa variação, que é esse caso aí dos indivíduos, esse caso aí, por exemplo, do feijão. 100% do saco do feijão apresenta um genótipo Lisão, mas dentro desse saco aí 5% apresenta um outro fenótipo, um fenótipo diferente, um fenótipo não esperado, e que é isso aí, é a norma de reação dos genes, ou seja, a gente tem um grau de amplitude que você pode fazer com que alguns indivíduos dessa população apresentem um fenótipo diferente daquele que é esperado, certo? Então aí é um caso diferente da norma da variação descontinuada, que era tudo aquilo que a gente vem estudando certinho, certo? Então toda vez que vocês pegam uma questão que fala que aqueles indivíduos têm um determinado genótipo, mas que tantos por cento apresentam o fenótipo para outro tipo de fenótipo, um fenótipo diferente daquele esperado para o genótipo, aí ele está tratando de casos que não são de variação descontínua, né? Ele está falando aí de norma de reação dos genes, de penetrância dos genes, de expressividade, variação da expressividade dos genes, certo? Beleza? Vamos agora passar aqui para o próximo casozinho aqui, que é o caso que a gente chama de penetrância, que é o caso que a gente falou agora também, que ele está junto dessa norma de reação dos genes, né? Então o que é a penetrância gênica, ou a penetrância dos genes? Então a penetrância gênica, está aí dizendo, eu coloquei para ficar fácil para vocês, ela se refere ao que? A fração de indivíduos de uma população que apresenta um determinado fenótipo entre todos os que portam alelos responsáveis por tal característica. Então ele quer saber, o que é que resume o que ele está dizendo é isso. Dentro daquela população, você tem lá 100 pessoas, no caso ali do feijão,
Então a penetrância ela vai se referir a quê? A quantidade, ou seja, a fração de indivíduos de uma população que apresentam um determinado fenótipo, entre outros que portam o resultado da característica. Ou seja, por exemplo, quando a gente fala da penetrância completa ou penetrância total, é que, por exemplo, se naquele saco de feijão todos os 100% do feijão apresentasse o fenótipo esperado pelo genótipo, ou seja, se todos fossem carioca, a gente estaria falando de um caso de penetrância total, né? Então, porque a gente chama de penetrância completa. Todos os indivíduos que apresentam um determinado alelo exibem o mesmo fenótipo. Ou seja, seria a norma de reação da variação descontínua, da variação descontínua. Isso quer dizer o quê? Que você tem aquele genótipo, todo mundo expressa aquele fenótipo que é determinado por aquele genótipo. Não existe variação. No caso que a gente viu anterior aí, a gente viu um caso de penetrância incompleta. Alguns indivíduos apresentam o mesmo determinado alelo e exibem um fenótipo diferente, ou seja, lá do saco do feijão. Todos os homens no saco de feijão tinham um alelo para carioca, eles não. Só que 5% não apresentavam este fenótipo para carioca, eles apresentavam o fenótipo para mulatinho. Então nesse caso é um caso de penetrância incompleta. Então o que é a penetrância? Vai ser isso, a fração de indivíduos dentro de uma população, né, que tem um determinado fenótipo responsável pelo alelo. Ou seja, você tem um genótipo determinando uma característica e os fenótipos expressos. Se dentro daquilo de todos os indivíduos, os genótipos, 100% dos genótipos expressarem 100% daquelas mesmas características, a gente está falando que naquele caso, aquele alelo tem penetrância completa naquela população. Se você tem lá 100 indivíduos que têm o mesmo genótipo, que deveriam os 100 expressar o mesmo fenótipo, só que acontece aqui, que 95 expressam esse fenótipo, e 5%, ou os 5 daqueles indivíduos não expressam aquele fenótipo, então a gente está falando no caso de penetrância incompleta, que é o caso da norma de reação lá do gene do feijão, certo? Então, como 5% apresenta um fenótipo, uma variação naquele fenótipo, então ele tem um caso de penetrância incompleta, ou seja, aquele gene ele penetra naquela população de forma incompleta, ou seja, nem todos os indivíduos que estão naquela população vão apresentar o fenótipo esperado para o genótipo que eles têm, certo? Então, a penetrância seria isso. Então, eu posso dizer que no caso do feijão, a penetrância do gene na população é de 95%, ou seja, 95% dos indivíduos daquela população vão apresentar o fenótipo esperado para aquele determinado genótipo e 5% não. Então se perguntar lá, qual é a penetrância desse gene? 95%, certo? Quantos indivíduos vão ter a norma de reação não esperada para aquele genótipo? Aí você vai dizer lá 5%, certo? Eu boto lá 100 indivíduos, tá? No caso de a penetrância. Então, um determinado genótipo, determinada característica X, e esse genótipo ele tem uma penetrância de uma população de 95%. 100 indivíduos na população tem esse genótipo. Quantos indivíduos vão apresentar esse fenótipo? 95. Quantos vão apresentar fenótipo distinto do esperado? 5. Certo? Então a penetrância ela determina qual a fração, ou seja, qual a porcentagem de indivíduos naquela população vai apresentar o fenótipo esperado para que seu determinado genótipo. Certo? Então lá no caso do feijão, caso de penetrância incompleta. No caso lá que a gente viu lá da ervilha, é um caso de penetrância completa, ou seja, os genótipos determinam, a gente já sabe, os fenótipos serão os mesmos determinados pelo genótipo, certo? Então é um caso de penetrância completa. Vamos ver outro caso aqui, tem um caso aqui de penetrância incompleta, que é o caso da polidactilia, essa no caso aí é pós-axial, né? Então a pessoa nasce com um dedinho a mais aqui depois do dedo mindinho. No caso da polidactilia pós-axial, que a pessoa nasce com 6 dedos na mão, ela é determinada por um gene dominante, certo? Então o indivíduo tem lá o gene, é o caso de dominância completa. Então o indivíduo ele tem lá o gene dominante, e o que vai acontecer? A pessoa vai nascer com um 6º dedo, certo? Só que acontece o caso, no caso a polidactilia pós-axial, no caso bem estudado, a gente sabe que a penetrância dela é de 64,9%. Isso quer dizer o quê? Que dentro de uma população, no caso da polidactilia, todo mundo que tiver o alelo dominante, nem todo mundo vai expressar essa característica. Só que aproximadamente 65%, ou seja, 64,9% da população vão apresentar polidactilia. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que 35,1% da população, mesmo portando o alelo para a polidactilia, eles não vão expressar essa característica.
certo? Só quem vai expressar essa característica é 64,9% da população. Então a gente vai encontrar dentro de uma população aproximadamente, né, 35,1% de pessoas que tem o alelo dominante para a polidactilia, mas não vai apresentar o sexto dedo. Por que ele não vai apresentar o sexto dedo? Porque a penetrância daquele gene na população não é completa, ou seja, não é 100% dos indivíduos que tem aquele alelo que vai apresentar aquela característica. Isso aí é um caso de penetrância gênica, ou seja, a norma de reação dos genes para a polidactilia é diferente, ou seja, ela não segue a regrinha lá da variação descontinuada, que 100% dos indivíduos que tiverem o alelo para polidactilia pós-axial vão apresentar o sexto dedo. Não, nesse caso não. A penetrância desse gene é incompleta, ou seja, nem todos os indivíduos da população, mesmo portando daquele genótipo, vão apresentar aquele determinado fenótipo, certo? Então tá aí mais uma diferençazinha para a gente poder entender, certo? Então a regra da herança de Mendel, tipo, a maioria dos casos, ela não é no caso de variação descontínua, ou seja, que 100% que a gente já espera, já tem tudo certinho esperado. A gente pode ter a variação na norma de reação, como no caso aqui da penetrância dos genes, ou seja, a penetrância completa ou incompleta, né? Então nesse caso incompleta aí. Então vamos ver lá que 35% da população, mesmo tendo o genótipo, não expressa aquela característica, certo? Então aí é o conceitozinho de penetrância. O terceiro conceito aqui, para a gente concluir essa parte aqui, é o conceito que a gente chama de expressividade gênica, certo? Deixa eu ampliar certinho aqui para vocês, né? Então, aquilo que a gente chama de expressividade gênica é a expressão que aqueles genes vão ter naquele determinado fenótipo, certo? Ou seja, é a manifestação do gene. Então, como os genes se manifestam naquele determinado fenótipo. Então, você tem lá o genótipo azão para a cor da semente. Então, como ele expressa lá semente amarela, ou azinho, semente verde. Então, quando a gente está falando disso, isso é a expressividade genética ou gênica, a expressividade dos genes, ou seja, a manifestação dos genes nos fenótipos. Isso que a gente chama de expressividade gênica. Então a gente tem os casos lá da variação descontínua, ou seja, aqueles casos que a gente tem aqueles fenótipos variados, mas que a gente tem aquela regra bem nítida, né? Da semente amarela ou verde, as flores vermelha, branco, rosa, sempre daquela forma. A gente tem uma expressividade gênica completa, né? 100%. Ela não é variada, né? Então a gente já conhece aquela expressividade gênica. Mas como estou conversando com vocês nessa aula, a maioria dos casos a gente tem não segue essa norma, a herança descontinuada, né? A gente viu lá, já viu aqui nessa aula a norma de reação dos genes, aí a gente viu lá o caso de penetrância dos genes, e a gente também tem o que a gente chama de expressividade gênica variada ou variante, ou seja, a gente tem a variação na expressividade gênica. Então a gente viu lá no caso do feijão, mesmo aqueles 95% que apresentam o fenótipo esperado, mesmo nele, se você pegar aí na sua casa e olhar esses feijões do carioca, vocês vão ver que você tem padrão das faixas, né, diferentes, né? Ou seja, alguns têm mais listras, outros têm menos, outros têm listra mais escuras, outros têm listra mais clara. Essa variação do fenótipo a gente chama de expressividade gênica variável, ou seja, a expressão dos genes, ou seja, a gente vai ter uma variação no fenótipo. Essa variação no fenótipo, ela não é determinada, por exemplo, por combinações diferentes dos alelos, certo? Às vezes aqueles indivíduos, por exemplo, no feijão carioca, todos aqueles, mesmo que eles tenham padrões diferentes nas listras no feijão, todos eles têm o mesmo alelo, lisão, certo? São homozigotos para o alelo dominante que determina o feijão carioca. Mas a gente tem variação, ou seja, dentro de todos aqueles feijão carioca, a gente tem variações na pigmentação e no padrão de listras de cada feijãozinho. Então essa variação de cada feijãozinho, então, eles têm o mesmo genótipo, o mesmo fenótipo, ou seja, o fenótipo, qual é o fenótipo? Feijão listrado, feijão carioca, esse é o fenótipo. Só que dentro desse feijão carioca listrado, a gente vai ter variação desse fenótipo, ou seja, listra maiores, listras menores, maior número de listras, menor número de listras mais escuras, listras mais claras. Então esse caso é um caso de expressividade gênica variada, que é o casozinho que eu estou trazendo aqui, olha, que é de forma geral o caso da coloração dos pelos dos mamíferos, né? Ele se expressa desse jeito, é um caso de dominância completa, né?
Então, por exemplo, no caso dos indivíduos que são dominantes, então quem tem um alelo dominante, né, para pelagem, eles vão apresentar a cor da pelagem homogênea, né? Então os melanócitos, aquelas células que produzem a pigmentação da pele, elas vão produzir uma pigmentação uniforme por toda a pelagem do indivíduo. E aqueles indivíduos que têm o alelo recessivo, eles vão apresentar a pigmentação variada, ou seja, lugares que não tem pigmentação, lugares que tem pigmentação, certo? Então lá no processo de desenvolvimento embrionário, essas células elas vão se distribuir de forma não homogênea, ou seja, não uniforme. Então aí tem locais que tem pigmentação e locais que não tem pigmentação. Aí um dos bichinhos que são muito estudados aí, que tem esse estudo e tem essa variação tão grande, é no caso do genótipo no caso do fenótipo do Beagle, né? Que esse cachorrinho aí, esse cachorro aí que come tudo, né? Então a expressividade variável, ou seja, então se estudou e percebeu que a expressividade gênica variada da relação na pelagem dos Beagles, ele apresenta 10 padrões diferentes, né? Nesse caso aí tem quantos? Tem uns 10, né? Então todos esses 10 aí, eles apresentam o mesmo genótipo, Szinho, recessivo, ou seja, pelagem não homogênea. Todos os 10 têm o mesmo genótipo, só que ele tem uma expressividade gênica muito variada, ou seja, o gene dele tem uma variação na sua expressão. Então a pelagem não uniforme deles ele pode apresentar de 10 formas diferentes. Então ele tem lá, veja lá, o primeiro lá, as patinhas brancas, as costas pretas, a pelagem marrom. Aí o outro lá, o 2 é diferente, veja lá, até o 10 que é só todo branco com algumas pintinhas pretas. Então isso aí, essa variação aí não é um caso, quando a gente olha assim, a gente vai pensar, isso aí pode ser um caso de alelos múltiplos ou com codominante. Na verdade aí é um caso simples de dominância completa, só que ela tem uma variação na expressividade do gene, ou seja, o genótipo SZCzinho, a sua expressão ele pode variar de 10 formas diferentes dentro do mesmo caráter. Qual caráter é aí? É a homogeneidade da pelagem, ou seja, quem é dominante tem o pelo todo homogêneo, tudo de uma cor só. Quem é recessivo vai ter lugares com a cor, lugares com outra cor. E aí nesses lugares com a cor, lugares com outra cor, como ela tem uma variação na sua expressividade, ela vai ter uma gama, no caso aí do Beagle, 10 formas pelo menos 10 formas diferentes em que esse gene pode se expressar. Isso é o mais comum que tem na natureza. Ou seja, é um caso de não é o caso da herança ou da variação descontinuada, né? Que tinha lá 100% de um jeito, 100% de outro jeito, 100% sempre daquele mesmo jeito. Aí nesse caso aí tem um caso de expressão variada de genes. Então veja que a gente tem algumas coisas, por mais que a gente estude bastante a herança descontinuada, né? Ou seja, a variação descontínua, a gente tem esses outros casos aí que são importantes a gente observar. Geralmente as questões elas dão pistas sobre isso, de que se trata isso. Então a gente tem que entender que a gente didaticamente estuda a variação descontínua, porque ela é mais simples, certo? E ela é mais fácil de perceber, mas a gente tem que perceber que dentro dessas gamas de heranças, a maioria dos casos não se comporta desse jeito, por mais que a gente estude mais eles. Então é importante a gente ter atenção a isso, para a norma de reação dos genes, certo? Como é que esses genes eles se expressam, ou seja, se ele tem uma gama de norma de reação que pode fazer com que alguns indivíduos tenham aquele genótipo e não expressem aquele genótipo, certo? Então é a norma de reação. Dentro dessa norma de reação a gente tem a penetrância dos genes, ou seja, a penetrância completa quando todos os indivíduos que têm aquele alelo eles vão apresentar aquele fenótipo, e tem no caso da penetrância incompleta, quando tem alguns indivíduos que não apresentam aquele fenótipo esperado, né? E tem um caso também aí que a gente viu o caso da expressão gênica, ou seja, tem alguns indivíduos que têm aquele alelo, só que aquele fenótipo ele pode se expressar de forma variada, né? A gente viu o caso dos pelinhos dos Beagles, certo? E de outros mamíferos também, outros cachorrinhos também vão apresentar isso. Esses cachorrinhos que têm coloração, pontos distintos, né? Aqueles cachorrinhos que é branco, ele tem algumas manchas pretas, no caso aí pode ser um caso de expressividade gênica, certo? Expressividade gênica variada. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Um abraço.